Se você já está exposto ao Bitcoin, boas chances de você já ser um Bitcoin milionário. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre esse assunto numa visão de longo prazo para você entender a importância do Bitcoin. Como você sabe aí, a gente está tendo muita impressão de dólar, também vai ter impressão de real no Brasil aí, o valor da moeda vai reduzir. A gente sabe que o valor do real aí perante ao dólar está caindo muito, então eu quero que você se salve dessa insanidade toda aí e a solução para isso é o Bitcoin. Eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo com muita informação boa, então fique ligado aí. Bom, para começar esse vídeo aqui, eu vou mostrar aqui uma imagem muito interessante que eu peguei aqui do Reddit do Bitcoin. E aqui fala, né, com uma imagem do Warren Buffett, que a gente sabe que o Warren Buffett, ele não gosta de Bitcoin, ele não investe em Bitcoin, a gente não sabe até quando isso vai acontecer, mas está aqui essa imagem falando, né, que o mundo tem uma quantidade ilimitada de papel moeda, né, para comprar uma quantidade limitada de Bitcoin. Como a gente sabe, a gente só vai ter no máximo 21 milhões de Bitcoin até o final lá de 2140, mas a impressão de dólares é ilimitada, eles não vão parar de imprimir. Isso foi inclusive comentado aí, o pessoal do Federal Reserve falou que eles não vão parar de imprimir dólares se for necessário. Então imagina se você tem dólar hoje, se você tem real, né? Se o dólar desvalorizar, provavelmente o real também vai. Você está caindo numa cilada e eu quero que isso não aconteça com você. É muito importante, essa imagem aqui eu acho que ilustra muito bem isso. Primeiro eu vou falar aqui desse artigo da Medium, explicando aqui que mais de 8 milhões de pessoas já são milionárias com Bitcoin. Milionárias com Bitcoin. Eu vou explicar por que aqui. Nesse artigo que ele fala que, obviamente, para você ser um milionário hoje com Bitcoin, você precisa ter 113 Bitcoins, porque o preço do Bitcoin está na faixa de 8.800 dólares, né? 8.900 agora. Então, para você ser um milionário, você tem que ter, então, 113 Bitcoins. É milionário em dólares, tá? Então, a gente sabe que o dólar hoje está quase R$6, chegando beirando R$6. Então, se você é um milionário em dólares com Bitcoin, então a gente pode dividir esse número aqui, 113 por 6, né? A gente vai ter um número bem menor. Se você tem em torno aí de 25 Bitcoins, você já é um milionário em reais, né? Não é muito difícil fazer essa conta. Então aqui, basicamente, explica que o Satoshi é uma unidade do Bitcoin. Então o Bitcoin tem até 8 unidades ali, se eu não me engano, né? Então o Satoshi é a 8ª unidade aqui do Bitcoin, é o máximo que o Bitcoin pode ter. Então essa unidade é chamada Satoshi. Então um Bitcoin, né? Um Bitcoin são 100 milhões de Satoshis. Tá? Então essa aqui é a ideia. Para você ser um milionário em Bitcoin, tá? Em termos de Bitcoin, você precisa ter 1 milhão de Satoshi. Ah, André, mas que absurdo, 1 milhão de Satoshi, isso não é nada. Por que isso é importante? Conforme eu mostrei aqui no alguns outros vídeos, deixa eu ver se eu acho aqui o gráfico. Nesse gráfico aqui, Stock to Flow, que eu tenho mostrado em vários vídeos aqui, esse aqui é basicamente uma modelagem do preço do Bitcoin, né? Pegando desde o começo aqui, fazendo um estudo aqui chamado Stock to Flow. Então ele basicamente tem acertado bastante o preço do Bitcoin aqui. E esse modelo diz que o Bitcoin vai chegar em 2025 a valer mais de 1 milhão de dólares. Então só para a gente entender que isso aqui não é impossível, a gente tem aqui basicamente um modelo, né, de preço do Bitcoin que pode chegar nessa faixa de 1 milhão de dólares. E aqui inclusive 2021 está previsto, de acordo com esse modelo aqui, o Bitcoin chegar a 100 mil dólares. Isso aí em torno de, hoje seria 600 mil reais, né? Então é muito louco mesmo. Então assim, será que um Satoshi pode valer $1? Essa é uma questão, né, que a gente tem que pensar, né? E eu acho que isso é possível de acontecer um dia. Voltando aqui para o artigo então, basicamente, se você tem 1 milhão de Satoshis, vamos ver quanto que é 1 milhão de Satoshis aqui, tá? Aqui nessa imagem aqui a gente tem mostrando quanto que é 1 milhão de Satoshis. 1 milhão de Satoshis é 0,01 Bitcoins. Então, para você ter 1 milhão de Satoshis é 0,01 Bitcoin. É muito pouco hoje em dia, tá? Mas eu vou mostrar que essa quantidade de Bitcoin ao longo do tempo vai ser cada vez mais difícil de alguém ter. São poucas pessoas que têm essa quantidade de Bitcoin, né? Conforme mostra aqui nesse artigo, né? Aqui ele mostra que apenas 8 milhões de endereços de Bitcoin têm essa quantidade de Bitcoin. Isso é muito pouco. Isso são endereços de Bitcoin, não são nem pessoas. Em número de pessoas, esse número é muito menor, porque a gente sabe que as pessoas têm vários endereços de Bitcoin. Eu, por exemplo, tenho mais de 100 endereços de Bitcoin. Se a gente pegar esse número aqui e dividir por 10, né, a gente vai ter aqui em torno de 800 mil pessoas que têm essa quantidade de Bitcoin hoje em dia no mundo. Então é muito pouco, é um ativo que é muito escasso e são poucas pessoas que têm hoje. Então aqui nessa tabela que mostra a quantidade de endereços que tem
por Bitcoin, né, endereços de Bitcoin que tem essa quantidade 0.01, então são 8 milhões de endereços, né. Se você quiser ter a informação atualizada, nesse site aqui tem Bitcoin Rich List. Eu vou deixar também esses sites, todos esses artigos eu vou deixar na descrição do vídeo, só para lembrar. Aqui você pode ver a quantidade de endereços que tem essa quantidade de Bitcoin, tá? Então, se a gente pegar aqui o total até 0.01 Bitcoin, a gente tem, somando aqui tudo, vai dar em torno de 78, 75% dos endereços, né? Então, realmente a maioria das pessoas tem a maioria dos endereços tem menos de 0.01 Bitcoin. E é interessante também aqui nessa página que ela mostra a quantidade de Bitcoin que tem os principais endereços, né? Aqui, por exemplo, da Huobi Wallet, aqui Cold Wallet, essa aqui é uma carteira de Bitcoin de uma das exchanges, né? Muito famosa aí, que tem mais de 255 mil Bitcoins aqui, né? Então, cerca de 2 milhões de dólares aqui nessa carteira. Tudo é aberto, o Bitcoin é aberto, então você consegue ver, né? Então, que tem as principais carteiras, mas a gente sabe que as carteiras, geralmente, as pessoas não deixam uma quantidade muito grande de Bitcoin em uma carteira só, né? Isso é inclusive uma coisa muito importante. Se você tem muito Bitcoin, a ideia é você quebrar eles em diversas carteiras para você não correr nenhum risco. Mas agora vamos olhar aqui algo bem interessante. Vamos entender a quantidade de dinheiro que tem no mundo, tá? E o Bitcoin, ele pode resolver um problema muito enorme e ele pode abocanhar aí a capitalização de mercado, por exemplo, do dólar, do ouro, e é muito importante a gente ter uma noção, se isso acontecer um dia, quanto que o Bitcoin vai valer. Então aqui nesse site, nesse artigo aqui eu peguei, basicamente para ter uma ideia de quanto de dinheiro tem no mundo, tá? E mostrando que o Bitcoin, né, simplesmente ele é uma gota nesse balde aí, então ele é muito pequeno. Eu vou mostrar para você aqui num gráfico, né, de diversas formas para você entender que hoje o mercado do Bitcoin, a capitalização das criptomoedas é muito pequeno, então é uma oportunidade muito grande ainda. As pessoas pensam, nossa, perdi a oportunidade de comprar Bitcoin. Na verdade, essa oportunidade está agora, é muito pequeno a capitalização do mercado, então se você tiver a oportunidade de entrar nesse mercado, ter uma exposição Bitcoin, eu acredito que é muito importante. Então aqui nesse artigo aqui, eu vou direto no gráfico, tá? Sem entrar muito em detalhe aqui. Então ele mostra aqui, por exemplo, a capitalização de mercado da prata em torno de 17 bilhões de dólares. Esse artigo é um pouquinho antigo, tá? Não sei qual é a data aqui, mas acho que é 2015 talvez. Então esse aqui está um pouquinho desatualizado, mas não achei nenhum atualizado para mostrar. Então o mercado da prata aqui tem cerca de 17 bilhões de dólares. Criptomoedas, na época desse artigo aqui tinha em torno de quase 200 bilhões. Na verdade está um pouquinho próximo do que está hoje, né? Que criptomoedas mostrando aqui, né? Aqui, as principais empresas do mundo têm 807 bilhões de dólares, né? Então aqui Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, enfim. As 50 pessoas mais ricas do mundo têm cerca de 1,9 trilhões de dólares. O produto interno da Califórnia, 2,9 trilhões, e assim vai indo, né? Aqui o balance sheet da Federal Reserve, na época desse artigo aqui, 4,5 trilhões, hoje está em 6 e subindo, que nem eu mostrei nos vídeos anteriores. Aqui, moedas, né, e notas de dinheiro, aqui a gente tem em torno de 7,5 trilhões, né, de papel, né, impresso, enfim, que é bem pouco. Aqui o ouro, que é um ativo que é muito importante, que eu vou comentar aqui nesse vídeo. O Bitcoin tem boa chance de abocanhar e chegar perto da capitalização do ouro um dia, né? Acho que está muito próximo disso acontecer. Então hoje o ouro está em 7,7 trilhões, na verdade eu peguei os dados atualizados, ele está hoje em 9 trilhões de dólares a capitalização do mercado, e assim por diante, tá? Então se a gente pegar aqui o mercado de ações, né, tem 73 trilhões de dólares. Se a gente pegar aqui total a quantidade de dinheiro, né, em termos de computadores, notas de banco, cheques, enfim, tudo que a gente tem hoje no mundo aqui tem cerca de 36,8 trilhões. Se a gente pegar o dinheiro geral aqui, que envolve tudo mesmo, né? Então aqui tem 90 trilhões, tá? Eu vou assumir, tá, inclusive, esse número aqui, 90 trilhões, para a gente poder entender. Se o dólar simplesmente se destruir, porque é isso que é o caminho que tá ali caminhando, né? O dólar se destruir, então o Bitcoin tem a chance de atingir esse aqui 90 trilhões, tá? Então as pessoas começarem a usar Bitcoin em vez de começar dólar, por exemplo, seria uma suposição. Isso aqui eu acho que é muito difícil acontecer, né? Pelo menos aí nos próximos 10 anos, mas é possível, né? De um dia acontecer isso. Então é bom ter esse número na cabeça também aqui, 90 trilhões para o dinheiro aqui geral, né? Se você quiser ver que tipo de dinheiro aqui, você pode entrar nesse gráfico para entender melhor. E isso aqui, na verdade, vai só crescendo. Se olhar aqui a dívida global, né? A dívida global hoje tem cerca de 70 trilhões hoje em dia, né? Isso aqui vai só aumentando, tá? Então tem muito dinheiro no mundo, tá bom? Assim, hoje tem estimado cerca de aí, pelo menos uns 400, 500 trilhões de dinheiro no mundo aí, né?
Enfim, então esse aqui é enorme, tá? Não vou entrar no detalhe, mas é importante entender, pelo menos o ouro, né, e o dinheiro hoje no mercado, o ouro 90 trilhões e o dinheiro aí geral, né, abrangente, tem cerca de 90 trilhões, tá? Então esse é um número bom para ter na cabeça. E aqui um outro gráfico mostrando, né, um gráfico de bolha, mostrando aqui o tamanho dessas bolhas, né, de dinheiro. Esse aqui também está um pouquinho desatualizado. Esse gráfico aqui é de 2000, deixa eu ver se eu acho aqui o gráfico, a data, aqui junho de 2017, não é tão antigo assim, mas enfim. Então aqui mostrando, por exemplo, o Bitcoin na época, isso aqui tinha 41 bilhões, né, de capitalização de mercado, hoje em dia está em 150 bilhões, então triplicou, né? Se a gente for aqui mostrando a capitalização de mercado de diferentes empresas, aqui, por exemplo, o ouro, 8,2 trilhões aqui, hoje em dia está em 9, conforme mostrei. Todo o dinheiro aqui existente, 8,3 trilhões, mas a gente sabe que, né, hoje está na faixa de 90 trilhões, mais ou menos. Então, só para entender que o Bitcoin ele é muito pequeno, né? A capitalização de mercado do Bitcoin ele é muito pequeno ainda, né? A gente não chegou nem em 1 trilhão ainda, né? Então, esse aqui é um bom gráfico para a gente poder visualizar o tamanho de quantidade de dinheiro possível. E eu acho que é bem possível, conforme eu comentei, do Bitcoin chegar nessa faixa da capitalização do mercado do ouro aí em menos de 2 anos, por exemplo. Mas a pergunta agora então que fica, quanto é que é de Bitcoin que eu tenho que ter realmente para poder ser um milionário em dólares? Eu quero ser um milionário em dólares, quanto é que eu tenho que ter aí, fazendo a suposição que o Bitcoin vai atingir esse mercado aí capitalização do mercado do ouro e talvez o dólar, quanto é que eu tenho que ter no futuro em termos de Bitcoin aí para poder ser realmente um milionário em dólares? Aqui nesse outro artigo, eu peguei essa fórmula aqui que é bem interessante, que ela faz um cálculo baseado na quantidade de Bitcoin e total de riqueza que existe no mundo e quanto que você quer atingir de riqueza, né, de patrimônio. Então aqui o nome dessa forma é chamado aqui, é o Bitcoin Wealth Insurance Target, né? Então basicamente o objetivo, né, de garantia para o seu patrimônio, né, para você ter cerca de 1 milhão de dólares, tá? Então eu peguei essa fórmula aqui, que está nesse artigo, você pode ler esse artigo aqui para você entender de onde vem essa fórmula aqui, foi criada aqui pelo Kyle Kempler, né? Então acho bem interessante essa fórmula aqui para você fazer um cálculo bem simples. Eu usei essa fórmula aqui, tá, para poder fazer esse cálculo. Então, basicamente, eu fiz aqui um cálculo numa planilha, tá? Então, tá aqui a fórmula, basicamente, que é a riqueza desejada, riqueza global, né, a riqueza que a gente tem hoje, na verdade, a riqueza desse mercado, seja ouro, dólar, enfim, e qual a disponibilidade que a gente tem, né? A gente sabe que hoje em dia, até o final de 2140, a gente vai ter cerca de 21 milhões de bitcoins, tá? Então, aqui está os 21 milhões com todos os seus zeros aí, né? Mas é bem importante levar em consideração que, na verdade, tem mais de 1 milhão de bitcoins que estão perdidos, tá? Que as pessoas não conseguem recuperar mais. Então tem vários casos, incluindo os bitcoins do Satoshi, que ninguém sabe, nunca moveram de lugar. Então isso é bem importante ter em mente que essa quantidade de bitcoins ela é menor, né? E também para chegar em 21 milhões de bitcoins, né, minerar todos os bitcoins, vai demorar um tempo ainda. Então isso é muito importante levar em consideração, mas eu vou deixar assim na forma 21 milhões para a gente ter uma ideia. Então, para a gente atingir aqui em torno de dólares, né? Se o Bitcoin um dia superar o dólar, né, conseguir um dia abocanhar toda essa capitalização aí do dólar, por exemplo, né? A gente tem que ter, então, para atingir 1 milhão de dólares, se a gente botar 1 milhão aqui que eu quero atingir pelo total existente, que é 90 trilhões, e multiplicar para a quantidade de Bitcoin, se você tiver 0,233 Bitcoins, ou seja, você vai conseguir ter basicamente 1 milhão de dólares, tá? Então o preço do Bitcoin para chegar nesse valor aqui, né, para acontecer isso, tem que chegar em 4 milhões e 275 mil, que é um valor bem alto aqui. Isso aqui é só realmente só um cálculo para a gente ter uma ideia de número, tá? Que eu acho que é bem difícil de chegar aí, pelo menos aí nos próximos 10 anos, mas a gente não sabe o que pode acontecer, né? Realmente pode entrar em colapso aí o dólar e realmente não é impossível, tá? Enfim, é difícil, mas não é impossível. Mas vamos olhar aqui o ouro, por exemplo. O ouro aqui, se a gente pegar a capitalização de mercado do ouro, são 9 trilhões hoje em dia. Então, para ter com o Bitcoin, quanto é que eu tenho que ter de Bitcoin para atingir se o Bitcoin atingir a capitalização do ouro, quanto é que eu tenho que ter de Bitcoin para ter 1 milhão de dólares? Então, a mesma fórmula aqui, né? 1 dividido por 9 trilhões, tá aqui os 9 trilhões com todos os seus zeros, pela quantidade de Bitcoin. Então, se você tiver 2,33 Bitcoins, que isso pode acontecer, eu acredito que até daqui a 1, 2 anos, tá? É interessante poder ver esse vídeo no passado depois para ver se atingiu isso aqui ou não. O Bitcoin chegando a 428 mil dólares, se você tiver então 2,3
bitcoins, você vai ter basicamente $1 milhão. Né? Então esse cálculo aqui é bem interessante. Então são dois números que eu acho que são interessantes de ter na cabeça, né? 0,23 bitcoins e 2,33 bitcoins, para você aí poder ter essa visão de longo prazo, né? E isso aqui acho que é bem possível, né, de acontecer, do Bitcoin atingir a capitalização do ouro, tá? Não acredito que seja difícil de acontecer. E só para você não pensar que eu sou o único maluco aqui que está falando sobre isso, nossa, o André é muito maluco falando sobre que o Bitcoin vai atingir a capitalização do mercado do ouro, enfim, isso é comentado por tudo, inclusive tem esse artigo aqui, falando aqui, ó, quando o Bitcoin passar o ouro, quão alto o preço do Bitcoin pode atingir. Então, para mostrar aqui que esse cálculo que eu fiz, né, não é muito maluco, tem uma pessoa famosa aqui que é o Lee, que ele é o irmão, na verdade, o Bob Lee, que é irmão do criador lá do Litecoin, tá falando que o Bitcoin pode passar o ouro aí dentro de 9 anos. Né? Eu acredito que isso pode acontecer em menos tempo. E se isso acontecer, o valor do Bitcoin vai ser facilmente em torno de $500 mil. Né? Então tá aqui o tweet dele falando sobre isso. Né? Então as pessoas já estão falando bastante sobre isso aí, né? E eu acredito que isso pode acontecer muito menos de 9 anos, né? Porque ainda mais com essa crise que está acontecendo agora, tem muita coisa maluca realmente acontecendo no mundo, muita impressão de dólar, né, como você está vendo aí. Então isso pode acontecer, as pessoas vão querer poder ter um ativo que elas possam usar. O ouro é muito difícil de usar, você para pagar alguém com ouro é muito complicado, mas Bitcoin você pode pagar alguém em qualquer lugar do mundo, da sua casa, sem se mover, né, sem fazer nada. Simplesmente você faz uma transação, você não pode fazer negócios por todo mundo. Então eu acho que o Bitcoin pode sim passar o ouro em muito menos aqui de 9 anos. Eu aconselho muito que você dê uma olhada aqui nesse gráfico Stock to Flow, é bem interessante para você entender aqui, né? Ele está acertando muito o preço do Bitcoin, exatamente. Se você for no gráfico aqui, inclusive ele faz um cálculo aqui, ó, mostrando quanto que é o preço do modelo, quanto que o Bitcoin deveria estar no modelo agora e quanto que ele está, né? Então é bem interessante, o preço é bem similar com o que está agora, né? Então assim, esse modelo aqui é interessantíssimo. Basicamente ele quebra pelas halves aqui, aconteceu em 2016, a halve de 2020, vai ter uma outra halve em 2024, né? Então é bem interessante poder analisar isso aqui. A inflação do Bitcoin vai reduzir bastante, a gente tem mais dólar, mais impressão de dólar, a inflação do dólar vai aumentar, então é muito fácil do Bitcoin chegar aqui em 2021 na faixa de $100 mil e vai ser muito fácil do Bitcoin chegar aqui em 2025 na faixa de $1 milhão. Então esse modelo aqui é bem interessante, eu aconselho você dar uma estudada nesse modelo. De novo, o link desse gráfico aqui está na descrição do vídeo, então você pode achar lá e dar uma estudada. Agora eu vou mostrar para você aqui dois clubes bem interessantes. O primeiro aqui é o clube chamado de 21 Bitcoins Club. Esse clube aqui, para você entrar, você tem que ter 21 Bitcoins. Por que 21 Bitcoins, André? Então eu vou explicar. Bom, como você sabe, só vão existir 21 milhões de Bitcoins no mundo, tá? No máximo. Então, se você tem 21 Bitcoins, que é um número bem interessante de você ter na cabeça aí, se você é uma pessoa que quer ter muito Bitcoin, 21 é um número muito interessante, porque no mundo todo só vai ser possível ter 1 milhão de pessoas no mundo que terão 21 Bitcoins. Porque 21 vezes 1 milhão, 21 milhões, né? Então, esse aqui é um clube bem interessante. Se você tem 21 Bitcoins, você já pode participar aqui, né? Vou deixar também o link desse clube aqui. É interessante de ver esse site aqui. E existe também um outro clube aqui, chamado de 1 em 21 milhões. Né? Então, basicamente, aqui, se você tem 1 Bitcoin, você pode entrar nesse grupo aqui. Né? Então, que eu considero também, se você tem 1 Bitcoin, com certeza aí, ao longo do tempo, você vai estar muito grato de ter esse Bitcoin, porque conforme eu falei, né, a previsão do preço é sempre aumentar e cada vez mais vai ser difícil de você ter 1 Bitcoin. Vai ser difícil você ter praticamente 0,01 Bitcoins, como vou mostrar daqui a pouquinho aí num gráfico para você aqui. Então, esse aqui é o clube de 1 em 21 milhões, tá? Enfim, só achei interessante de ver isso aqui, tem alguns gráficos bem interessantes aqui, né, de poder entender. Ele mostra basicamente aqui qual que é a tendência do preço, enfim, então é bem legal. E para fechar esse vídeo, vou mostrar esse artigo aqui também que fala quanto de Bitcoin você tem que ter para você ser elite 1% aqui do mundo, tá? Então é bem interessante também ver esse artigo aqui falando que, de acordo aqui com o Blockworks Group, o analista Jake Levinson, se você tem hoje 0,28 Bitcoins e você faz o hold, né, segura o Bitcoin, com certeza não vai ter mais de 1% das pessoas que vão ter mais dessa quantidade que você. Né? Então é muito interessante ver isso. Então com o investimento de hoje de $1.800,
você pode ter garantido que você será 1%, né, no total aí das pessoas que têm essa quantidade de Bitcoin no mundo. E nesse gráfico aqui mostra basicamente que lá em 2017 aqui era muito mais fácil você ter 0,5 Bitcoins. E hoje em dia, né, tá ficando cada vez mais difícil porque o preço vai aumentando, as pessoas têm, né, dificuldade de querer comprar Bitcoin. Elas têm muita questão de eu tenho que ter um Bitcoin inteiro, né, mas você não precisa ter um Bitcoin inteiro, você pode ter 0,01 Bitcoins, né? Então você pode comprar uma quantidade muito pequena de Bitcoins se for o caso, tá? Porque não interessa, na verdade, a quantidade de Bitcoin que você tem, o valor que o Bitcoin vai ter, né? Então aqui mostra que ao longo do tempo vai ser muito difícil uma pessoa ter depois 0,01 Bitcoins, né? Então esse aqui é o número que eu comentei no começo do vídeo. Então esse número aqui, 0,01 Bitcoins, não é um número pequeno, tá? Você pensa que hoje é pequeno, mas ao longo do tempo, com certeza esse número não vai ser pequeno. Então é muito interessante ter isso, né, esse número na cabeça, com os outros números que eu comentei também. Então vai do seu critério de quanto que você quer ter de Bitcoin, quanto você pode investir também. Então basicamente aqui são esses números que eu comentei no vídeo. Eu queria saber muito a sua opinião. O que você acha aí desses números, se eles fazem sentido? Escreve aí a sua opinião de longo prazo, o que você está vendo pro Bitcoin aí. Eu gostaria muito de ler os comentários, saber o que você pensa. E por hoje basicamente é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E eu vejo você muito em breve. Um abraço!